Áries, sejam bem-vindos, arianos, arianas ao Gaia Tarô Mundo. Essa é a sua leitura semanal. Áries é uma leitura geral, atemporal e intuitiva, portanto pegue somente o que ressoar com você, combinado? Veja suas outras posições fortes no seu mapa. Se você souber, tem uma playlist aí com todos os signos, tá? Só você dar uma procurada. Para quem está lidando com o signo de Áries, eu posso estar falando diretamente com você. E vocês já sabem, Áries, que vocês podem inverter, tá? As energias aqui, porque muitas vezes a leitura, sim, pode sair espelhada, tá bom? Então, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, ative as notificações, tá? Que isso ajuda o canal a crescer, tá? E mostrar para mais pessoas. O YouTube entende assim, tá bom? Então, o seu like principalmente. E adoro quando vocês comentam, Áries, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai abrir com o Oráculo de Delfos. E depois a gente vai aprofundando até o Oráculo da Prosperidade. O que a gente tem essa semana para Áries? Áries, elemento fogo. 3 mais 2, que já caiu uma, já mostro para vocês. 2, 3. No fundo do deck, a difícil lição. Vamos lá ver as outras energias. A primeira carta que caiu, a bem-aventurança. Amei, Áries. A estrela, não caiu invertida, a estrela. A tranquilidade e a difícil lição. No fundo do deck. Áries, o que eu sinto aqui, francamente, vocês sabem que eu sempre sou franca e direta com vocês, né? Então, assim, bem-aventurados aqueles que conseguiram passar pela difícil lição da vida. Pela difícil tempestade. Pela difícil determinação em tomar certas atitudes de deixar alguma coisa para trás. Seja um relacionamento, seja um trabalho, seja qualquer área da sua vida, a gente vai abrir com o tarô. Bem-aventurados aqueles... Tá. Vou repetir. Que passaram por uma difícil lição nessa vida. Que passaram por tempestades, que tiraram muitas vezes tudo do lugar, onde o ariano se sentiu perdido, em renunciar situações para uma mudança de vida, onde lições foram apreendidas. E que o ariano não vai cair de novo. Porque o bem-aventurado é aquele que aprendeu as lições da vida. Bem-aventurados aqueles que não caem na mesma desgraça novamente. Bem-aventurados aqueles que conseguiram aprender a lição e não vão repeti-las. Aliás, vão levar essa difícil lição pela vida fora. De saber quando se retirar, de lugares e situações que não são para vocês. Vocês já aprenderam isso, Áries. Já está dentro de vocês. Bem-aventurados aqueles que com a estrela conseguiram a cura,
que com a estrela tem a esperança de que dias melhores virão. Por que virão? Porque no fim da leitura tá a carta da tranquilidade. Eu vejo um ariano tranquilo, que aprendeu duramente com a vida, aprendeu a se retirar de situações difíceis, depois de passar por muitas tempestades, por muitas lições que, olha, fizeram do ariano mais forte. E agora Áries só quer o quê? A tranquilidade, a cura, a paz, a esperança de ser bem-aventurado e levar uma vida tranquila. Olha, Áries, que lindo. Que lindo. E se eu, ariano, precisar passar novamente por lições difíceis, eu já sei como passar tranquilamente por isso. Eu tenho a tranquilidade porque eu já aprendi muita coisa. Eu vou saber passar novamente por lições difíceis. Vou saber me retirar, vou saber o momento de me retirar de situações, de lugares, de pessoas onde eu sei que não é o meu lugar. Eu vou saber novamente passar pelas tempestades, porque eu sou bem-aventurado. Então digite nos comentários, Áries. Eu sou um bem-aventurado. Eu sou determinado. E jamais perderei a esperança de ter uma vida tranquila e em paz. Eu sou bem-aventurado. Eu sou um bem-aventurado. Certo? Que mais para Áries? A determinação faz parte, né, do signo de Áries. Áries é determinado. Áries, quando tem que deixar uma coisa para trás, vai deixar. Ele pode até demorar um pouco para cair em si e a lição ser difícil. Mas a hora que Áries fala é um ponto final, chega, ele vai embora de qualquer situação. Certo? Então, vamos ver que mais para Áries com o tarô. Foi difícil, né, Áries? Foi difícil até aqui, mas vocês aprenderam, né, a se retirar de situações aonde vocês foram machucados, aonde vocês foram magoados, aonde vocês achavam que as tempestades nunca iriam passar, mas agora eu vejo um ariano bem-aventurado e tranquilo, e esperançoso e curado, principalmente. Esperançoso, que eu digo no sentido de que, sabe, pode vir o que vier na minha frente. Pode vir o que vier na minha frente. Né? É um ariano, quando a gente fala de esperança, para mim a esperança é o oposto da ilusão. É um ariano que não vive mais de ilusão. Ele sabe aonde colocar a esperança dele. Sabe aonde depositar a esperança dele. E assim não viver mais de ilusão. Que mais para Áries com o tarô?
Aliás, o título dessa leitura para mim vai ser Bem-aventurados aqueles que aprenderam uma difícil lição. Que mais para Áries com o tarô? No fundo do deck a gente tem o rei de espadas. Aliás, o pajem de espadas. Desculpa. O pajem de espadas ele é um mensageiro, né? Que traz a verdade, sempre a verdade. Então, é o ariano recomeçando a vida depois de uma difícil lição com a sementinha da verdade. Aqui ninguém mais me engana. A semente da verdade já está plantada na minha vida. A ilusão não entra mais. A esperança, sim. Mas eu deposito a esperança no que é verdadeiro, não no que é ilusório. Então, daqui para frente, eu planto a minha semente, que é a minha vida, que eu vou colher lá na frente, seja em qual área for, através da verdade. Que mais para Áries? Gente, 2 arcanos maiores, o diabo e a sacerdotisa. Três arcanos maiores, o diabo, a sacerdotisa e o eremita. E no fundo do deck, o pajem de espadas. Então, assim, foi difícil a minha lição. Foi tóxico. Foi um caminho de ilusão. Essa difícil lição e essa tempestade foi um caminho tóxico. Foi quando eu encontrei pessoas que me enganaram. Foi quando eu me deparei com o pior lado do ser humano. Com a sombra do ser humano. Aqui é quando Áries perdeu a esperança no ser humano. Porque quando Áries se deparou com essa difícil lição, né, e determinação de sair dessa toxicidade, de muitas vezes até em ficar sozinho, eu prefiro uma jornada sozinho do que ter que lidar com seres humanos. Porque esses só me trouxeram negatividade, inveja, prisão mental, falsidade. E aqui energia de Capricórnio, tá? Aqui energia de Peixes e Câncer. A grã sacerdotisa. É um ariano que a sacerdotisa, ela tem acesso aos 2 mundos. Não me canso de falar isso. Essa é a minha relação com essa carta da sacerdotisa. Ela tem o lado sombra e tem o lado luz. Então, assim, é um ariano que encontrou no ser humano o pior lado. Mas também hoje já consegue enxergar no ser humano qual é o melhor lado dele, desse ser humano. Então, eu encontrei na minha vida, eu me deparei na minha vida com muitos seres humanos aonde eu percebi o pior lado, o lado sombra, mas que todos nós temos, né, Áries? E hoje eu sei identificar, eu sou um bem-aventurado, porque eu consigo identificar no ser humano também o lado bom. E é atrás desse ser humano, e é essa esperança que eu guardo no meu coração,
de que sim, existem pessoas boas. Ainda existem pessoas boas. E isso me traz uma certa tranquilidade. Né? Mas é um ariano que sim, conheceu o pior lado, o lado sombra de um outro ser humano. E é um ariano que, por ter conhecido esse lado sombra, o pior lado do ser humano, é um ariano que prefere fazer a sua viagem sozinho. Sozinha. Ou seja, eu aprendo muito mais eu comigo mesmo, comigo mesma. Eu encontro a minha tranquilidade sozinho fazendo a jornada do eremita, do que tendo que me deparar de novo com a sombra das pessoas aqui na terceira dimensão. E é uma leitura muito espiritual. Sabe, Áries? É uma leitura muito espiritual. Quando a gente tem a sacerdotisa e o eremita, né, energia de virgem, energia de peixes e câncer aqui, eu estou falando com arianos que já provaram o pior lado dessa terceira dimensão. E muitas vezes não querem mais viver as coisas terrenas aqui. Querem simplesmente a tranquilidade de seguir um caminho sozinho e em paz. E é um direito que vocês têm. É um direito que vocês têm. Certo? Agora, vai até ficar curta essa leitura, porque tá tão, assim, clara pra mim, né? E a gente aqui, ó, o que a gente tá falando sobre o quê? Sobre o juízo final. Então aqui é um ariano que despertou para outra dimensão. É como se fosse a carta do julgamento aqui. A carta do julgamento é o desperto para um novo dia. Eu já sei o que eu quero que fique na minha vida. E eu já experimentei o pior lado do ser humano aqui na terceira dimensão. E eu não quero mais isso para minha vida. Eu já sei do que os seres humanos aqui são capazes de fazer. Por dinheiro, por simplesmente querer enganar os outros, por simplesmente abusar das pessoas. Porque o ser humano é capaz de tudo isso. De coisas até muito piores, que a gente nem possa, às vezes que a gente nem imagina, que a gente vê as notícias e nem acredita do que os seres humanos são capazes de fazer. Que mais para Áries com o Lenormand? A carta do eremita aqui só me remete a eu aprendi essa difícil lição. Eu fiz esse caminho, eu já fiz essa jornada. Muitos aí pensando em fazer, viu? Agora vai ter, não me lembro que mês que é, mas a peregrinação para Nossa Senhora Aparecida, né? Da Nossa Senhora Aparecida. Muitos aí podem estar pensando em fazer essa peregrinação. E para quem não se deu conta disso, aqui é um chamado, viu?
Para quem puder ir fazer a peregrinação até Nossa Senhora Aparecida, faça, porque é um caminho lindo e de grande aprendizado. Eu acho que vai ser em outubro, né? Eu acho que vai ser em outubro. É uma caminhada onde a gente desapega mais ainda das coisas materiais, das coisas mundanas daqui desse mundo. Façam a peregrinação da Nossa Senhora Aparecida. É muito lindo e vocês vão simplesmente aprender muitas coisas, sabe? Quer deixar tudo, você vai com uma roupa só, você se desliga das coisas desse mundo 3D, do mundo material, onde as pessoas só querem ganhar, tirar vantagem, tirar vantagem dos outros, só isso, para essa cura, sabe? Porque vocês, chegar perto da espiritualidade de vocês, façam essa peregrinação, agora me veio isso no ouvido, façam essa peregrinação, tô vendo vocês aqui fazendo a peregrinação, levem os filhos, levem a família nessa peregrinação até Nossa Senhora Aparecida, que se eu não me engano vai ser em outubro. Para quem puder ir, tá? Tem lugares para ficar, muito barato, muito em conta, é uma peregrinação linda, tá? E aqui me chamou a atenção para isso, esse eremita com esse bem-aventurado. Que mais para Áries com o Lenormand? Mesmo porque saiu não vou parar de falar, né? Eu olho as cartas e não paro de falar. A reflexão aqui. Por isso que a hora que eu vi a reflexão, eu falei, gente, vocês têm que fazer a peregrinação para Nossa Senhora Aparecida. Para refletir toda essa difícil lição, para refletir o caminho, para se desligar mais ainda desse mundo mundano. Porque Áries já sabe do que o ser humano é capaz de fazer. Das maldades, da crueldade que o ser humano é capaz de fazer. Olha, eu nem cortei ainda, mas no fundo do deck tem a chave. Que é a sua libertação, Áries. É a sua libertação. Você está liberto, porque você já aprendeu muitas coisas. Você sabe que porta fechar e que porta abrir. Para pessoas, para situações. E você vai refletir muito na hora de fechar portas e na hora de abrir portas. Mas aqui é o seu livre-arbítrio. Seu livre-arbítrio. Tá? Que mais para Áries? Nossa, caíram muitas. De novo a estrela, né? Que é a esperança, é o foco, é a cura, né? A cura de coisas que... Aqui é a lição que vocês aprenderam. Que vocês guardam as 7 chaves. Eu guardo as lições que eu aprendi, as 7 chaves. Mas elas estão aqui, todas comigo. E a hora que eu precisar abrir esse livro para me relembrar do que eu passei, eu vou abrir. Anotem, Áries. Anotem tudo que te fizeram mal, para você não esquecer essa difícil lição que você passou. Principalmente em relação a conexões. E eu não falo só de conexões românticas, gente. Mas eu falo também de conexões românticas. Mas o coração é sempre com o ser humano, né? Como o ser humano pode agir com a gente.
Como o ser humano pode ser tão ingrato, porque o cão caiu no negativo. Pode ser tão ingrato, infiel, desleal. Como as conexões que a gente acha que encontra na vida podem ser desleais. Isso tudo, o livro, é o aprendizado. É a vida de Áries aqui dentro. Né? Como o ser humano pode ser falso. Falso, desleal. Né? Com as conexões que ele faz. Então, conexões falsas. Aqui pode ser um chefe, uma chefe, um pai de família, uma mãe de família. Né? Pode ser alguém de autoridade. Que vocês tenham tido algum tipo de conexão, aonde essa conexão foi desleal, não foi verdadeira, foi infiel. Para cada um vai bater de um jeito, mas aqui a gente pode ter uma figura de autoridade. Pode ser você, Ariano, essa figura. Que teve que lidar com essas conexões falsas, com essas conexões que te fizeram aprender a difícil lição de enxergar o ser humano, o pior lado do ser humano. Mas a estrela vai sempre brilhar para vocês. A gente tem a estrela 2 vezes. Eu não ando só. Eu, Ariano, não ando só. Primeiro que eu tenho a mim mesmo. Eu tenho a mim mesma, a mim mesmo. Eu tenho todas as lições que eu aprendi guardadas. E essas eu não vou esquecer. E quando eu me esquecer, eu abro esse livro para lembrar. Para lembrar do que eu passei lá atrás. Com as pessoas que me fizeram mal. Certo, Áries? Então, agora eu vou deixar uma mensagem, tá? Com o oráculo da prosperidade. O que Áries precisa ouvir da sua espiritualidade nesse momento? O que Áries precisa ouvir da sua espiritualidade nesse momento? Olha, eu olhei e me chamou a atenção e é essa carta que eu vou puxar, tá? Fé. Fé. Confiar no que não se vê e não se conhece. Caminhar com firmeza na escuridão, na certeza de que alguém guia nossos passos. Acreditar no que não se compreende. É a força que nos impulsiona, nos protege e nos cura. É simplesmente a carta da estrela. Fé. Para quem puder fazer a peregrinação para Nossa Senhora Aparecida, Áries, está muito forte aqui para vocês. Tá? Para refletir durante o caminho. Principalmente com essa peregrinação aqui. Com essa determinação. Parece que eu estou vendo vocês fazendo a peregrinação até Nossa Senhora Aparecida. Aí vocês façam seus pedidos, agradeçam. Tá? Agradeçam até pelo que vocês passaram. Porque se não tivessem passado, vocês não seriam o que vocês são hoje. Determinados. Certo, Áries?
Então, essa é a mensagem que eu tenho para Áries. Eu espero ter ajudado, tá, Áries? E para quem não me conhece lá no Instagram, @GaiaTaromundo. Áries, beijo enorme, até o próximo vídeo.